Você foi ensinado a ler ou a estudar a Bíblia? Um dia eu entendi que ler a Bíblia não era o propósito de Deus para nós, e sim que nós estudássemos a Bíblia. E a partir do momento em que eu compreendi essa verdade, foi que eu consegui passar a amar esse momento de devocional. Ler sem pressa, estudando capítulo a capítulo, entendendo contextos. Esse tem sido o meu segredo para amar esse momento de devocional. Hoje nós vamos começar o livro de Malaquias e eu estou usando essa Bíblia, que é uma Bíblia de estudo esquematizada. Nela tem sempre a leitura do texto e tem uma explicação. E quando você vai começar o livro, ela tem sempre uma introdução, uma explicação de contexto. Então, antes de começar a leitura do capítulo 1, eu vou ler essa introdução para nos contextualizar quanto ao livro. Por centenas de anos, Deus falou com seu povo por intermédio de seus servos, os profetas. No entanto, juntamente com as palavras de Malaquias, esse período chegou ao fim. Após a voz de Malaquias, as palavras seguintes, ouvidas por Israel da parte de Deus, vieram centenas de anos mais tarde por intermédio de João Batista. Arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Mateus 3:2. Apesar dos ministérios proféticos de Ageu e Zacarias e a liderança de Zorobabel, Esdras e Neemias, os exilados que retornaram cederam rapidamente aos padrões pecaminosos de seus ancestrais. Eles reedificaram o templo e os muros ao redor de Jerusalém, porém aquelas restaurações físicas não condiziam com a renovação espiritual na vida deles. Os judeus casavam-se com seus vizinhos pagãos, os sacerdotes falharam em administrar as finanças do templo e muitos outros abusavam dos pobres, adoravam ídolos e adotavam os mesmos estilos de vida pecaminosos que os mandaram para o cativeiro primeiramente. A mensagem de Malaquias serviu como a última palavra de Deus para Israel. Depois disso, Israel esperou pelo mensageiro que contaria a eles o passo seguinte na solução de Deus para o problema da pecaminosa raça humana. Descubra Deus em Malaquias. No momento em que seria fácil para Deus desistir de um povo infiel, seus atributos de constância, amor e justiça permanecem evidentes. É possível imaginar como nos sentiríamos nesse momento ao lidar com o povo escolhido de Deus. Exasperados. Após 1.600 anos de relacionamento com a família de Abraão, foi isso que aconteceu. Um povo moral e fisicamente marcado, desaparecendo nas areias de Israel. E é maravilhoso ver Deus proferindo essas palavras por intermédio de Malaquias. Porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, os filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde o dia de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Isso está em Malaquias 3, 6 e 7. Um dos aspectos mais tranquilizadores do caráter de Deus é o fato de que ele nunca muda, o que significa que ele jamais volta em sua palavra. Ele disse por intermédio de Jeremias que Israel jamais deixaria de existir diante dele. Se ele destruísse o povo por completo, haveria uma violação no seu caráter. Uma vez que Deus fez uma promessa para o seu povo, por exemplo, a de nunca falhar com ele, tampouco abandoná-lo, veja Deuteronômio 31:8, Hebreus 13:5, tal promessa jamais será revogada. Outro atributo de Deus, amor escolhido. As circunstâncias dos judeus os fez duvidar do amor de Deus. Eles pensavam: por que a glória do Senhor não ocupou o templo que reedificamos? Onde está a bênção de Deus sobre a nossa terra e plantações? Como Deus pode dizer que nos ama, dadas nossas circunstâncias? Quando os profetas falaram para o povo a respeito do amor de Deus, ele respondeu: em que nos tens amado? Malaquias 1:2. Malaquias lembrou o povo de que Deus amou seu ancestral Jacó e rejeitou seu irmão gêmeo Esaú. Esse amor foi uma escolha feita por Deus. A circunstância do povo não era uma medida de amor de Deus por eles. Seus sentimentos para com o seu povo estava estabelecido. Ele escolheu amá-los. Justiça perfeita, outro atributo de Deus. Quando outras pessoas parecem piores do que nós, ou quando aqueles que nos feriram saem impunes, pensamos: onde está a justiça de Deus? Foi o que os judeus nos dias de Malaquias pensaram. Malaquias assegurou o povo de que a justiça estava por vir, porém advertiu-o de que ele poderia não gostar dos resultados, pois a justiça viria em primeiro lugar para Israel. Deus surgiu com o calor do fogo flamejante e com a pungência da forte potassa para purificar o seu povo do pecado e tornar Israel uma nação santa e sem defeito. Se reivindicamos a justiça de Deus, devemos estar preparados para que ela recaia sobre qualquer pessoa, inclusive sobre nós mesmos. Crescendo por meio de Malaquias, outro tópico da Bíblia.
Malaquias toca em inúmeros temas práticos importantes para o seguidor de Cristo. Dar o melhor para Deus. As atitudes indiferentes dos judeus de retornarem estavam nesse momento mais evidentes naquilo em que davam a Deus. A lei exigia que os sacrifícios e ofertas para ele fossem a primícia, o melhor que haviam ganhado. Em vez disso, o povo levava animais cegos, coxos e doentes de seus rebanhos para oferecer a ele, presentes que não seriam aceitos nem pela autoridade humana. Nosso tempo, nossos esforços, todas as coisas que damos a Deus deve ser o melhor, não seja uma pedra de tropeço. Ao longo de toda a Escritura, Deus reserva palavras duras para os líderes que fazem os cristãos menos maduros tropeçar e pecar. Malaquias 2, 1, 7 e 9, Romanos 14. Ao longo da Escritura, Deus reserva palavras duras para os líderes que fazem os cristãos menos maduros tropeçar e pecar. Os líderes são indicados por Deus para mostrar aos outros a forma de sabedoria e retidão, não as formas de pecado e imoralidade, porquanto todos agem como líder em algum momento da vida. As palavras de Malaquias aos sacerdotes são aplicáveis a todas as pessoas, sejam um influenciador positivo sobre aqueles que estão debaixo da sua autoridade. Deus responsabiliza aqueles que prejudicam as pessoas debaixo do seu cuidado. Outro ponto, deixe Deus mostrar a si mesmo. Malaquias desafiou os leigos e os sacerdotes de Israel a tornar-se a solução para os seus próprios problemas, porque o povo havia parado de levar os dízimos e os sacerdotes haviam administrado os dotes entregues de modo errado. Deus parou com suas bênçãos. Entregar fiel, livre e profundamente nossos recursos, livra-nos dos grilhões do materialismo e coloca-nos em posição de dependência de Deus para atender às nossas necessidades. Fatos sobre Malaquias. O autor do livro, Malaquias, o profeta não é mencionado em nenhum outro lugar do Antigo Testamento. Público-alvo: a comunidade judaica que havia retornado para Judá depois de viver no exílio da Babilônia. Data: uma vez que os pecados tratados por Malaquias são similares aos problemas tratados por Neemias, provavelmente ambos eram contemporâneos. É possível que Malaquias tenha ministrado no período entre a primeira e a segunda visita de Neemias a Jerusalém, aproximadamente 432 a 425 a.C. Cenário: Jerusalém e a região circunvizinha de Israel. Essa, então, é a introdução que o autor do estudo, que é acrescido a essa Bíblia, faz sobre o livro de Malaquias. Eu gosto muito dessa introdução, ela localiza a gente, né? Então a gente entende que ele está no mesmo período de outros profetas, que é esse povo que saiu agora do exílio da Babilônia, que passaram por esse momento de reconstrução do templo, mas ao que Malaquias diz, o povo reconstruiu o templo, teve uma reconstrução física em Jerusalém, porém internamente o povo continuou aderindo aos mesmos pecados de seus pais. É mais ou menos isso que nós vamos ver durante esse livro de Malaquias. Pequenininho, são 4 capítulos bem pequenos. Hoje eu vou ler só um, já que a gente leu essa introdução. Mas rapidinho a gente vai encerrar esse livro. Vamos lá? O amor do Senhor por Jacó. É o capítulo 1 de Malaquias. Eu vou ler na outra Bíblia, estou esquecendo disso. Vou ler nessa Bíblia aqui por conta da versão ser mais simples. Esta é a mensagem que o Senhor Deus mandou Malaquias entregar ao povo de Israel. O Senhor diz ao seu povo: eu sempre amei vocês, mas eles perguntam: como podemos saber que tu nos amas? Deus responde: Esaú e Jacó eram irmãos, no entanto, eu tenho amado Jacó e os seus descendentes, mas tenho odiado a Esaú e os seus descendentes. Eu fiz com que a região montanhosa de Esaú virasse um deserto, e agora suas terras só prestam para animais selvagens morarem nelas. Se os descendentes de Esaú, isto é, os edomitas, disserem: as nossas cidades estão em ruínas, mas nós vamos construí-las de novo, o Senhor Todo-Poderoso responderá: se eles construírem, eu destruirei. A terra deles será chamada de terra da maldade e de nação com quem o Senhor está irado para sempre. O povo de Israel vai ver isso acontecer e todos dirão: o Senhor é grande e o seu poder vai além das fronteiras de Israel. O Senhor Todo-Poderoso diz aos sacerdotes: o filho respeita o pai e o escravo respeita o seu senhor. Se eu sou o pai de vocês, por que é que vocês não me respeitam? Se eu sou o seu senhor, por que não me temem? Vocês me desprezam, mas mesmo assim perguntam: como foi que te desprezamos? Foi com o alimento impuro que vocês ofereceram no altar. E vocês ainda perguntam: como é que te ofendemos? Pois vocês me ofendem quando acham que têm o direito de profanar o meu altar. E me ofendem também porque pensam que não faz mal me oferecerem animais cegos, aleijados ou doentes.
Pois procurem oferecer um animal desses ao governador. Acham que ele o aceitaria com prazer e atenderia os seus pedidos? Eu, Senhor Todo-Poderoso, falei. Agora, sacerdotes, orem a Deus e peçam que ele nos abençoe. Mas será que ele vai atender quando vocês estão apresentando ofertas como essas? O Senhor Todo-Poderoso diz aos sacerdotes: gostaria que um de vocês fechasse as portas do templo. Assim vocês não acenderiam mais fogo inutilmente no meu altar. Eu não estou satisfeito com vocês. Não vou aceitar as suas ofertas. Eu sou adorado em todos os países do mundo, e em todos os lugares queimam incenso em minha honra, e me oferecem sacrifícios puros. Todos me honram. Mas vocês me ofendem quando pensam que tenho o direito de profanar o meu altar, e os sacrifícios que me oferecem não valem nada. Vocês dizem, já estamos cansados de tudo isso, e riem de mim, e me tratam com desprezo, e ainda me oferecem um animal roubado, um animal aleijado ou doente. Vocês acham que eu, o Senhor, vou aceitar isso? Maldito seja o mentiroso que me promete um animal perfeito no seu rebanho, mas oferece em sacrifício um animal defeituoso. Eu sou o Rei poderoso e todas as nações me honram. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, estou falando. Esse capítulo mostra a ira de Deus com Israel. Eu vou fazer as minhas anotações agora e eu volto para ler esse resumo com vocês do que eu entendi. Vamos então à leitura das minhas anotações, que resumem tudo o que eu entendi aqui. No primeiro capítulo, Malaquias fala para o povo trazido do exílio da Babilônia, que aparentemente, após a reconstrução do templo, não promove a reconstrução espiritual. Ou seja, o povo volta aos pecados de seus pais e questiona o amor de Deus. Deus dá provas de seu amor, mencionando como amou a Jacó e cumpriu suas promessas a ele, se mantendo inimigo de Esaú e sua descendência. A partir do versículo 6, Deus se demonstra irado com o povo e com os sacerdotes por entregarem e receberem, respectivamente, sacrifícios impuros e defeituosos, o que demonstra desprezo por Deus, e ele, Deus, reivindica a honra que lhe é devida, posto que ele é o grande rei, aquele que é temido por todas as nações. Que durante o nosso dia de hoje a gente tenha isso em mente, nós servimos ao grande rei e tudo que entregamos a ele deve ser as primícias da nossa vida, o nosso tempo, tudo que temos nós devemos entregar o melhor para Deus. E é esse o nosso devocional de hoje. Vamos às nossas orações. Tenham um excelente dia. Não se esqueçam de curtir o vídeo, gente, de se inscrever no canal para que todos os dias o YouTube te entregue os devocionais e a gente continue fazendo esse estudo juntos.